Nós recebemos na manhã desta terça-feira Eberson Sastre, ele que é gerente da mesa de operações da Minasul, analista consultor de mercado. Eberson, é um prazer recebê-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. Num momento importantíssimo para esse mercado, ontem tivemos uma disparada de 5% para os futuros do Arábica negociados em Nova York. Hoje as commodities agrícolas todas vão recuando, o café acompanha esse movimento, a volatilidade que não para nesse mercado continua a ser registrada, né, Eberson? Muito grande, Carla. E de final de junho para cá, o café valorizou na bolsa mais de 40%. E o físico também, né? O físico saiu de 1.400 para ontem aqui foi negociado na Praça de Varginha, café fino, a 1.900, 1.950, dependendo da catação e da peneira ali dentro da bica corrida. Hoje sim, abriu com uma queda aqui em Nova York, é uma realização. Ontem subiu mais de 5%. Então, essas realizações são normais e boas para a sequência do mercado, né, Carla? Exatamente. Era justamente esse movimento que eu queria entender, Eberson. Essa valorização da bolsa versus o que acontece aqui no mercado nacional. Como é que você tem sentido a reação dos preços aqui? A gente já entende por que sobe tanto por lá, mas como é que você tem observado não só a tradução dessa valorização na bolsa para o nosso mercado, mas principalmente a postura do cafeicultor diante desse movimento e desses patamares de preços, Eberson? Carla, é o seguinte, do início da safra brasileira para cá, a gente enfrentou um período de chuva, isso atrasou a nossa safra, num momento em que o mercado mundial tem estoques baixos, principalmente de cafés finos, e eles repuseram esses estoques, digamos assim, nos contratos em Nova York. Então, a reação na bolsa, ela é muito mais rápida do que no mercado físico. Porém, o mercado físico ele acompanhou. Algumas praças, a correlação do físico com a bolsa é mais próximo de 100%, diferente de outras praças que nem sempre a bica corrida ou o café do produtor acompanha a bolsa na mesma proporção. Mas o que a gente percebe é o seguinte: é um produtor atento e preocupado, principalmente com o que vem pela frente. Essas chuvas, a gente percebeu que diminuiu a oferta de cafés finos e o Brasil é o maior exportador de cafés finos do mundo, né? O mundo inteiro busca café fino aqui no Brasil. Com as chuvas, essa oferta ficou mais restrita e a gente percebeu toda essa reação na bolsa em Nova York. Então a bolsa ela anda na frente e o físico ele vai ali em cima de muitas variáveis, se adequando ao preço de Nova York. A postura do produtor, Carla, que a gente tem percebido aqui, é essa, né? Ele está vendendo e participando do mercado, devagar, cauteloso, né? E preocupado com o clima, principalmente agora. A gente tem uma previsão de chuva para a próxima semana. Essa chuva vai trazer junto uma florada já no Brasil, ou a florada vai ser um pouco mais para frente. Então, essa preocupação deixa o nosso produtor cauteloso, e eu creio que essa é a postura correta para eles, viu? Era justamente isso que eu queria entender também, se essa é uma postura acertada. Esse é um movimento que tenta, deixar o produtor, portanto, menos exposto, o cafeicultor menos exposto ao risco, Eberson, justamente por conta de ele pode ir avançando com a sua comercialização, mas não ter o produto demandado para entregar. A gente tem essa oferta mais enxuta de cafés finos. Como é que a gente vai ver o mercado, portanto, se comportar diante dessa postura do cafeicultor brasileiro e também dessa oferta um pouquinho mais enxuta? Muitos produtores, Carla, já finalizaram a colheita, outros estão caminhando para o final. Eu diria que na média nós estamos aqui na nossa região 70, 75, alguns produtores a 80, na média já colhido, incluindo a varreção. O que a gente percebeu? A quantidade, ok, ela vai ser exatamente um pouquinho mais, um pouquinho menos que o previsto. Já a qualidade vai ser 10, 15% inferior, né? Quando a gente olha o grupo de qualidades finas, cafés finos, comparando com o grupo de cafés médios, que faz parte da varreção, ou uma varreção que estoura uma xícara, que a gente diz aqui, né? Então, a gente percebe essa diferença entre as qualidades.
E o produtor tem adotado essa postura. Por quê? Ele sabe disso, ele sabe que esse ano teve muito café no chão, parte desse café do chão não teve bebida boa, então ele observa tudo isso e fica retraído, né? Ou seja, ele não vende toda a produção, ele parcela e a gente, como cooperativa, também faz esse papel de orientar. E a média é uma boa estratégia. Quando ele sabe o custo de produção e traça uma estratégia de aproveitar o mercado, como ontem, por exemplo, e ele tem feito isso, estratégias e feito médias, tá? Me parece que essa é a melhor, uma vez que a gente não sabe como vai ser o clima agora na florada, como vai ser o clima no período da granação do café brasileiro, da safra 27, que vai de dezembro a fevereiro, mais ou menos. Diante de tantas dúvidas, fazer médias e escalonar essas vendas me parece ser uma estratégia mais consistente. Eberson, eu acompanho muito o senhor nas redes sociais e ontem o senhor falava sobre essa mira que os preços no Brasil colocaram nos 2.000, né, de volta. A gente viu algumas praças testando ali alguma coisa perto disso, mas o senhor imagina que a gente vá buscar mesmo esse patamar dos R$ 2.000 por saca e ele possa se consolidar, ou podem ser oportunidades pontuais que o cafeicultor vai ter? Como é que o senhor está olhando para esses 2.000 que É. passam a ser um alvo, né, do mercado, ou do cafeicultor principalmente? O bom do mercado, Carla, é que ele sempre dá oportunidades, né? Principalmente quando Sempre. a bolsa sobe, o dólar também sobe, e aí chega uma oportunidade. Só que o produtor, ele é tão volátil quanto a bolsa. Então, quando o mercado era 1.500, 1.600, 2.000 era um preço que ele colocaria muito café à venda. Só que tantas coisas aconteceram durante a safra que a maioria dos produtores já subiram um pouquinho o nível de venda. Mas mesmo assim, eu acredito que o R$ 2.000 é um nível que muitos produtores vão colocar à venda para melhorar essa média. Está muito perto. Hoje tem essa realização que está caindo em Nova York 360 pontos, mas para isso aqui virar para cima ainda hoje é muito fácil, né? Hoje é terça, e terça-feira é formação de fundos, e sempre muita volatilidade. Mas o 2.000 está muito perto. Ontem, sim, alguns lotes, principalmente com bebida mole, algumas coisas mais finas, já foram negociados a R$ 2.000 e teve bastante negociações. Mas o produtor já subiu um pouquinho, viu, Carla, a réguinha dele ali, viu? Pois é, pra onde ele levou essa régua, Eberson? 2.100. 2.100. No Dois dois e e cem. cem ele diz assim: "Ó, vou vender". Quando chega no 2.100 ele fala: "Se a gente conseguir 2.150", Ô, não é? Carla, sabe o que a gente percebe? Assim, quando o mercado sobe muito rápido, por exemplo, sobe R$ 100 num dia, que já aconteceu. Aí ele meio que assusta e acaba oferecendo um pouco mais de café. Mas se o mercado vai de 5 em 5, de 10 em 10, sobe 10, volta 5, sobe 30, volta 10, ele também vai, ele percebe que o mercado está construindo, né, ou está dentro de um canal de alta e naturalmente ele vai subindo ali o preço de venda dele. Mas o interessante é que hoje muitos produtores colocam a estratégia e se o mercado bate, ele realiza. Porque a gente não sabe, né, Carla? Por mais que seja um canal de alta, que tenha tantas dúvidas, o mercado ele pode bater e depois voltar por um período, né? Sim. E Eberson, essa movimentação, da bolsa de Nova York, principalmente o robusta ontem também subiu em Londres, mas olhando para o arábica especificamente, lhe surpreende de alguma maneira altas como a de ontem, por exemplo, ou o cenário de fundamentos combinado aos cenários macroeconômicos, geopolíticos, os desafios logísticos e tudo mais, toda essa combinação de fatores dão espaço, de fato, a ganhos como os que a gente viu ontem, por exemplo, e registrando essa valorização, como o senhor nos trouxe, de 40% do final de junho até aqui. Nos últimos anos, Carla, a gente tem visto movimentações igual a essa, né? Uma que ninguém nunca tinha visto foi uma recente aí, 30 dias atrás, de 15% em um dia, né? A bolsa Sim. movimentou 5.300 pontos num dia. Essa ninguém tinha visto. Mas isso está cada vez mais comum. Eu costumo dizer, Carla, que muitas vezes a gente busca explicação no café e não encontra, porque
o mercado financeiro que envolve as commodities é muito maior do que o mercado de café em si. Então, ontem, conversando com alguns analistas e de fundos, inclusive, a preocupação do mercado mundial hoje é além de uma oferta e demanda. Por exemplo, El Ninho, que tanto se fala, tanto se comenta, a gente já está vivendo esse El Ninho, mas ninguém sabe com clareza como vai ser o reflexo no café. Mas o mundo tem medo do El Ninho, né? Em todas as commodities, todos os produtos, e o medo é inflação. Será que o El Ninho pode inflacionar o mundo, uma vez que ele pode restringir a oferta dos produtos a nível mundial? Sim, isso pode acontecer. Então, os fundos vão nas commodities e compram commodities, que é o porto seguro deles. Isso é maior, né, do que isso que a gente estava conversando. Tem café no chão, o produtor está segurando um pouco, o consumo é um pouquinho crescente mundial. Então, esse lado financeiro é maior que tudo isso. E se os fundos têm medo e uma das estratégias deles é comprar commodities, a gente vai ver o café continuar subindo, mesmo no pico aqui da safra, caminhando para o final. Lembrando que a gente tem toda a entre-safra ainda pela frente, né, Carla? E a gente tem notícias que chegam de outras origens produtoras, como a própria Colômbia, por exemplo. O presidente, um porta-voz, enfim, da Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia, dizendo: mais preocupados estamos com os efeitos do El Ninho, podendo tirar da nossa produção do que efetivamente esse terremoto que acometeu o país no último dia 10, né, Eberson? Então, Com essas certeza. notícias também vão alimentando Contribui. essa movimentação, não? Contribui, né? Eu falo que o mercado é feito de variáveis e cada operador enxerga a variável de uma maneira. Um vê do lado positivo, o outro do lado negativo. Mas hoje eu entendo que quase todos os operadores do mercado olham para esse medo e para essa preocupação do que esse El Ninho pode trazer a nível mundial. Se a gente olhar especificamente para o café, a Colômbia passou por essa dificuldade, que é grave, mas pequeno perto do mercado como um todo. O Certo. Brasil enfrentou chuva e a gente não sabe com clareza o que vem de agora até o próximo ciclo. Vietnã é outra dúvida, né? Lá está projetado 31 milhões de sacas de conilon, de robusta. Será que a chuva ou o clima vai deixar tudo isso acontecer normalmente? Para esse ano, os analistas projetavam uma sobra de 8 a 10 milhões de sacas. Pelo jeito, vai ter sim essa sobra, mas de qualidade inferior. E o próximo ciclo? Se a gente tiver uma dificuldade, Colômbia, Vietnã, Brasil, e isso tirar do mercado de 10 a 15 milhões de sacas, o que não é nada muito difícil, né? Eu espero que isso não aconteça, tá? Mas se caso acontecer, a gente vai ter um mercado de firme para mais altas até o próximo ciclo. Eberson, como é que o cenário geopolítico que a gente vê se desenhar? Irã, Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, tarifaço, não tem tarifaço, China, Estados Unidos. Como é que esse cenário geopolítico, porque para os grãos é quase que um efeito um pouco mais direto, mas para o café passa quase que por um filtro. Quando a gente olha para esse cenário, como é que hoje ele vem impactando esse comportamento dos futuros do café, tanto o robusta quanto do arábica, negociados respectivamente em Londres e Nova York? Quando a gente olha para a nossa política interna, ano de eleição, etc., isso vai movimentar mais o lado cambial, dólar, né? Que é um Uhum. outro mercado, um mercado que fica preocupado com dívida, teto de dívida, exposição do país, risco país, etc. Isso movimenta o câmbio. Esse geopolítico mais a nível mundial que a gente está enfrentando há tantos anos tem um reflexo para o café indireto, porque ele afeta mais a logística do que o próprio consumo e do que a própria oferta. Então, muitas vezes isso provoca inflação, porque se fica mais caro, tudo fica mais caro. O ano passado, naquele episódio em que o Trump colocou as tarifas, ali a gente viu uma reviravolta muito grande, né? A bolsa indo lá para cima, depois voltando.
e teve uma mínima no início desse ano, com Nova York lá 2,40, com uma projeção que hoje é totalmente diferente. Então, esse cenário, como você disse, Carla, afeta indiretamente. Não é tão explosivo, né, quanto outros fatores ou outras variáveis. Eberson, como é que o senhor vê o comportamento consumidor diante dessas altas? Isso de alguma forma fere a demanda, mesmo que minimamente, ou o café tem um pouco dessa característica, né? De ter uma demanda muito forte, muito presente, apesar dessas máximas que vão se renovando para os preços, de patamares mais elevados ainda do que estamos vendo agora, já vimos outros ainda mais elevados. Como é que o senhor avalia o comportamento demandador, consumidor, diante de toda essa volatilidade, mas principalmente dessa valorização? Eu penso assim, Carla, eu, por exemplo, se o mercado está calmo, eu bebo X xícara de café. Se ele agita, eu bebo o dobro. O mercado é assim também. É verdade. Na pandemia, o consumo cresceu e hoje o consumo ele é crescente e, por exemplo, o caso da China. Reportam que a China cresce mais que a média do mundo, tá? E eu acredito que isso seja uma verdade. A gente tem produtores aqui no sul de Minas, que tem empresa na China, e a Minasul manda o café deles para lá e eles reportam exatamente isso. Eu vejo assim, o consumo do café ele é crescente. Não tem muito tempo, Nova York estava lá em cima, 4,30 por libra. O café fino, físico, chegou próximo de R$ 3.000. Isso abalou momentaneamente o consumo brasileiro e mundial, né? Países que tomam café, como Estados Unidos, a própria Europa inteira, eles não deixam de tomar café e tomam cada vez mais. E no caso da China, eles estão aprendendo agora a tomar café, né? Tem toda uma esperança e uma expectativa em relação ao continente asiático como um todo. Então eu vejo dessa maneira. O consumo ele é crescente e cada vez mais as pessoas estão tomando mais café. E não é só bebida, né? A gente vê café em remédios e outros tipos de produtos. É verdade, a gente tem além de tudo, um uso variado que vai puxando também toda essa demanda. Em linhas gerais, Eberson, a gente pode dizer que o cafeicultor vai ter ainda muitas oportunidades para garantir bons momentos de comercialização. O importante é ir fazendo essa gestão, como o senhor trouxe no começo da entrevista, e ir garantindo essas médias. Média não faz mal a ninguém, né? É ir trabalhando essas oportunidades, como o senhor também pontuou, o mercado sempre dá, e ir fazendo esses negócios paulatinamente, entendendo esses momentos do mercado. Eu creio que sim, Carla. O café vive um momento já há 4 anos de margens positivas. Então, hoje o produtor de café ele tem uma margem positiva. E aproveitar margem positiva, isso não quebra ninguém. O produtor que às vezes tenta acertar a mosca voando, que é a expressão que a gente usa, às vezes pode errar feio ou acertar muito. Então, a média tira esse risco. A média tira a preocupação, o produtor dorme mais tranquilo, uma vez que ele já está participando, porque enquanto ele não vende, ele vive com essa assombração na cabeça. Será que vai cair? Será que vai subir? À medida que ele vai fazendo médias, essa preocupação vai saindo e ele vive melhor. Eu creio que sim. Eu gostaria muito que o mercado ficasse firme, por aqui, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sem catástrofe climática, porque isso desequilibra a cadeia do café como inteira, Sim. desde a produção até as cafeterias pelo mundo afora, né? É isso mesmo. Eberson, queria muito agradecer ao senhor por estar conosco na manhã de hoje. É a minha primeira vez lhe entrevistando, espero que é a primeira de muitas. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Uma ótima terça-feira para o senhor. Eu que agradeço, Carla. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia. Senhoras e senhores, para a gente finalizar